Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar bem rapidinho sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Eu pretendo fazer bem rápido porque são temas bem pequenos. Eu vou começar com a Inconfidência Mineira, que foi um movimento liderado por intelectuais, por gente importante de Minas Gerais. Eram intelectuais, pessoas, nobres comerciantes, até mesmo gente do clero e governadores da capitania que estavam envolvidos nisso aí. E elas tiveram muitas razões que levaram eles a planejar essa conspiração. Alguns fatores foram que as autoridades portuguesas estavam ameaçando o interesse da elite, eles também estavam contrariados com esse excesso da coroa portuguesa. Eles também estavam sob influência dos ideais iluministas, muitos deles inclusive tinham grupos em que eles discutiam política e religião e filosofia e tudo mais. E também estava tendo teve a independência dos Estados Unidos, que serviu de inspiração não só para a Inconfidência, mas para a Conjuração Baiana e para outros movimentos revolucionários que tiveram por aí. Além disso, o momento mais, a razão mais exata para ter a Inconfidência Mineira foi a ameaça de derrama que estava rolando em Minas Gerais. Por que acontecia? Como Minas Gerais era uma capitania de Portugal, colonizada por Portugal, eles deviam parte do ouro que era retirado daqui para metrópole, para Portugal. E aí, quando chegava numa quantidade muito grande de dívida, tinha essa ameaça de derrama, que seriam os soldados da coroa entrando nas casas das pessoas e tirando tudo delas para sanar imediatamente a dívida e ia catando os trens das pessoas até pagar tudo. E aí ia vir um cara aqui em Minas Gerais e o pessoal teve essa ameaça de que seria decretada derrama porque Minas estava devendo muito para a coroa. E aí as pessoas estavam revoltadas com isso e começaram a planejar a Inconfidência Mineira. Então eles planejaram essa conspiração e estavam contando que as pessoas, a parte popular de Minas Gerais, também aderiria ao movimento caso houvesse de fato a derrama. E muitos conspiradores, inclusive, chegaram a esboçar um plano para tornar Minas Gerais uma república independente do resto do Brasil. Eles queriam fazer uma capital, um país realmente republicano, com a capital em São João del Rei, com um exército, universidades, Casa da Moeda, livre comércio, manufatura, um tanto de coisa, mas eles não chegaram a escrever isso para que não fosse usado como contra eles caso o movimento fosse descoberto. Eles também tinham combinado entre eles que se alguém fosse pego não ia dedar os amiguinhos. Então, eles planejaram isso tudo. Só que o que aconteceu? Um tempo depois, a ameaça de derrama foi cortada. O governo coroa falou que não ia ter derrama de jeito nenhum. E aí o pessoal que tava aí animado perdeu a coisa que fez todo mundo se animar para ter a Inconfidência Mineira. E aí o movimento enfraqueceu. E aí, até aí estaria tudo bem. Mas um cara decidiu dedar o movimento. Era um cara que, eu esqueci o nome dele, mas ele tava devendo muito pra coroa. E aí ele contou pro governador que tava tendo essa conspiração e deu uma lista com os nomes das pessoas envolvidas para que ele tivesse as dívidas dele pagas. Então ele teve as dívidas dele perdoadas e um monte de inconfidentes foram presos, interrogados e tal. E aí eles fizeram um julgamento e condenaram 11 pessoas à morte e 7 pessoas a serem exiladas na África. Só que no ano seguinte essa pena foi mudada e todas as pessoas foram condenadas a exílio na África e só uma delas foi condenada à morte. E essa pessoa, no caso, foi o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Então ele foi enforcado, esquartejado, e a cabeça dele foi pendurada num mastro e o resto das partes do corpo dele nas estradas das Minas Gerais no dia 21 de abril. Tanto que é o feriado do dia de Tiradentes. Então, tipo assim, por que só o Tiradentes morreu? Porque o Tiradentes, ele era o mais ardoso dos Inconfidentes, ele não negou as ideias dele da Inconfidência em nenhum momento, ele falava abertamente delas e ele não negou nada, e ele inclusive foi apontado como o principal líder da Inconfidência Mineira, o que não era verdade. E ok, o Tiradentes morreu e tudo mais, mas depois, quando foi proclamada a República, ele recebeu uma imagem muito heróica, tanto que o Tiradentes é o único personagem da história brasileira que tem um feriado só pra ele em todo o país. É o único. O dia de Tiradentes, dia 21 de abril, é feriado aqui, é feriado no Amazonas, é feriado no Acre, é feriado em todo lugar.
Porque, assim, depois que eles... É importante entender por que ele foi transformado em herói. Porque, tipo assim, quando proclamaram a República, eles estavam procurando uma pessoa pra ser o herói da República, pra ser um modelo republicano. E o Tiradentes foi escolhido, porque ele era considerado um mártir do movimento. Ele foi o que mais expandiu as ideias dele. Ele morreu pela República, ele era a favor da República. E, além disso, Tiradentes era um militar. E ele lutou contra Portugal. E a República foi proclamada por militares. E o fato de Tiradentes ser militar ajudou muito. Então, até hoje ele tem essa visão meio heróica. Foram feitas, inclusive, muitas pinturas que comparavam ele a Jesus. Inclusive, que a gente tem essa imagem de Tiradentes como um homem com uma barba muito grande, parecendo meio que Jesus Cristo, assim. É por causa dessa visão que foi feita depois da proclamação da República. E agora a conjuração baiana, também chamada de conjuração dos alfaiates, é muito simples. Foi um movimento que o pessoal... Foi feito pelo povão, não foi feito pela elite, como foi a independência, a Inconfidência Mineira, perdão. Tipo assim, foi planejada por alfaiates, por pequenos comerciantes, soldados, ex-escravos, e aí por poucos intelectuais. E por causa disso que a repressão foi tão feroz. Muita gente morreu, muita gente foi presa, meteram um pau nos caras. E o que aconteceu? Os caras, eles estavam espalhando ideias aí, influenciadas na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa e na do Haiti também, eles queriam proclamar república na Bahia, queriam o livre comércio, aumentar os salários dos soldados e ter igualdade racial, porque tinha muito preconceito contra negros e contra escravos e tudo mais. E aí o movimento foi duramente reprimido. E é isso. Só isso, gente. Espero que tenha sido bom. Beijo.